Irmãos, essa semana nós tivemos a oportunidade de receber alguns irmãos lá da outra América, juntos para nos ajudarem a transmissão da palavra de Deus, a compartilharmos o Evangelho, a falarmos que o Senhor Jesus Cristo é a única saída, é a única alternativa, é a única forma de alguém que está indo para o inferno, ou seja, toda a raça humana, poder ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Eles vieram nos ajudar a fazer isso, a comunicar para as pessoas de que a única solução que eles têm é o Senhor Jesus Cristo. Não vão ser as boas obras, não vai ser ali uma vida moral reta, não vai ser o ir à igreja, o dar o dízimo, fazer boas obras. Essas coisas são boas, mas essas coisas não levam ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu, quem leva alguém para o céu é o Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante que durante essa semana nós tivemos várias oportunidades, e dentro dessas oportunidades, ao longo dessas oportunidades, nós tivemos oportunidade de poder ver, de poder pensar, de poder verificar como está a nossa comunicação, podemos verificar portas que estão abertas, portas que estão se abrindo, portas que nós já ultrapassamos, já estamos lá dentro, outras que se a gente bater a gente sabe que vai abrir, outras que estão fechadas, a gente pode ver isso durante essa semana. E uma tentação que passou pelo meu coração, e eu sei que passa pelo coração, passou pelo coração do grupo, e passa talvez pelo seu coração, é quando você vai falar do Evangelho, um perigo, é o perigo da gente querer fazer ele tão aceitável para aquela pessoa que nos ouve, a ponto até de nós modificarmos elementos dele. Esse é o perigo. De nós tentarmos trazer o Evangelho para que todos possam ouvir, e aí o perigo é de a gente tentar fazer isso de tal forma que a gente mude alguns termos e torne ele um pouquinho mais bonito. E o perigo é quando eu tento fazer isso e erro na mão, e passo do ponto, e aí eu começo a deixar de comunicar alguns conceitos, comunicar algumas verdades, que para ser evangelho tem que ter. E é interessante porque essa tentação que talvez eu tenha, e talvez você tenha, eu tenho com certeza, e talvez você tenha, é porque às vezes nós amamos a pessoa, nós queremos que a pessoa nos ouça, e a gente pensa que talvez se eu modificar um pouco, suavizar um pouco algum termo ou outro, talvez a pessoa aceite com mais interesse a mensagem que a gente está transmitindo. Ledo engano, grande erro. O Evangelho não é para ser manipulado. Eu não tenho opção de querer modificar conceitos que são fundamentais do Evangelho. A gente vê isso muito acontecendo na televisão. Quando aparece um artista gospel, quando ele é entrevistado, ou quando ele é chamado para algum programa ali conhecido, você percebe que muitas vezes ele vai falar sobre tantos outros assuntos, mas perde a oportunidade de pregar o Evangelho. E aí talvez quando ele é criticado, ele vai falar, não, eu estou ali porque eu estou aproveitando uma oportunidade de pregar o Evangelho. Cara, você foi ali, apareceu, falou sobre disco, falou sobre CD, falou sobre um monte de projeto, mas você não falou o Evangelho. Você não disse elementos fundamentais. Em momento algum, você falou. Eu estava conversando hoje lá em casa sobre isso, até a Verônica lembrou que teve uma artista dessa, que teve lá na televisão, e o próprio entrevistador deixou a bola ali, ó, chuta com tudo para dentro do gol, ela pega a bola, vira e retorna para o goleiro lá. Pum. O apresentador deu a oportunidade para a pessoa falar ali do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não fizeram. Eu queria olhar para as Escrituras hoje e olhar para aquele que é o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo reagiu quando alguém importante se chegou diante dele? Será que o Senhor Jesus Cristo, talvez ele só avisou algum termo? Será que o Senhor Jesus Cristo, talvez ele deu
fez um arrodeio para poder chegar lá? Será que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi falar, será que deu uma passada de mão? Ou será que ele não, olha, eu não vou falar isso agora, numa outra oportunidade eu falo isso? Como o Senhor Jesus Cristo agiu? Eu gostaria que nós estivéssemos olhando um exemplo de como o Senhor Jesus Cristo agiu, registrado lá no capítulo 3 de João. Veja para que você abra a sua Bíblia lá. E essa mensagem ela é importante para nós, porque se você tem essa tentação de talvez suavizar um pouquinho o Evangelho, para que a pessoa aceite, eu gostaria que nós olhássemos como o Senhor Jesus Cristo reagiu, e nós o imitássemos, até mesmo porque Ele é o homem ideal, Ele é o exemplo maior, Ele é o primogênito da criação. E o Senhor, Ele lá em Romanos 8, 29, diz que os que antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo, é o nosso irmão mais velho, devemos imitá-lo. Antes de ler o texto, vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, fale com o Senhor, peça para que Ele fale contigo nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, é desejo do nosso coração sermos instrumentos do Senhor para a salvação daqueles que nos rodeiam. Ó Deus, nós que um dia fomos alcançados pela Tua graça, que um dia pelo Teu amor entendemos, recebemos a luz do Teu Evangelho, e pela Tua graça tivemos a oportunidade de reagir favoravelmente a Ele. Ó Deus, um dia nós que decidimos querer seguir o Senhor, é desejo, Senhor, nosso, transmitir essa mensagem, passar adiante essa verdade, pregar o Evangelho, falar do Teu amor. É nosso desejo fazer isso, Senhor. Pedimos nessa noite que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos encoraje, nos conduza, para podermos fazer do jeito que Te agrada. Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, aqui no início do Evangelho de João, Ele acabou de fazer algo muito importante. Ele, no capítulo 2, ele passou por um casamento, o famoso casamento onde ele transforma a água em vinho, muito conhecido, todo mundo já ouviu falar dessa história. Mas ele também faz um sinal importante, ele demonstra a sua autoridade indo até o templo e limpando o templo, purificando o templo de todo o comércio que estava sendo instituído ali. Mas não era assim o comércio, estão vendendo ali alguma coisa para missões. Não, eles estavam vendendo a própria fé. Estavam dizendo, você não precisa trazer o cordeiro, não, vem aqui que tu compra o cordeiro aqui, pronto, resolve por aqui mesmo, ninguém fica vendo, você não precisa passar vergonha. Estava se vendendo a fé no sentido de que, o seu dinheiro não vale, tem que ser o dinheiro do templo, vamos trocar aqui, eu ganho um lucrinho com isso aqui. O Senhor Jesus vai lá, derruba a mesa dos cambistas, solta aqueles bichos e fala, aqui não. Essa aqui vai ser chamada casa de oração, não covil de salteadores. Alguns sacerdotes se revoltam, que é esse cara, o que ele está pensando? Mas teve um homem lá no canto, que olhou para aquilo e pensou assim, esse homem está fazendo o que era para a gente fazer. Esse homem está fazendo o que era para os líderes religiosos fazerem. Ele está purificando o templo de um pecado que estava sendo cometido aqui no local que era santo. Esse homem era Nicodemos. Diz aqui no capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Aqui nós temos algumas informações importantes sobre esse homem. Esse homem, ele era um homem importante, irmãos. Ele era um homem considerado um fariseu. É bom lembrar que, normalmente, quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa na hipocrisia. Lembra que Jesus ele condena a hipocrisia de fariseus, saduceus, escribas e tantos. Mas quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa logo no hipócrita. Mas, irmãos, tinha um outro fariseu importante que a gente estuda bastante sobre os escritos dele. Alguém lembra? Que não era só fariseu, mas era fariseu de fariseus, o apóstolo Paulo. Ele não era um hipócrita. Ele queria seguir todas aquelas regras que eles impunham, ele seguia. Então, haviam fariseus falsos? Haviam. Haviam fariseus pilantras? Haviam. Mas ele não era um deles. Ele era um fariseu. E ele, na sua piedade, ele percebe que Jesus é um homem singular. Ele percebe que Jesus era diferente de todos aqueles outros profetas, de todos os outros falsos messias que estavam aparecendo em Jerusalém naquela época. Esse homem, além de fariseu, ele também era um dos principais dos judeus. A maioria dos escritos vão colocar o Nicodemos como membro do Sinédrio. Para ser um dos principais dos judeus, irmãos, ele primeiro precisava ser um homem muito sério. Se fosse um solteiro, deveria ser algum homem que tivesse algum voto de nazireu, alguém dedicado ao templo, tinha que ser. Mas a grande maioria era formada por casados ou viúvos. E se ele fosse casado, ele precisava ser um bom marido, respeitado na sua comunidade. Ele deveria ser um homem que tinha suas contas em dia. Isso para o judeu é muito importante, não é verdade? Devia ser um homem de palavra. O sim dele era sim, o não dele era não. Devia ser um homem que pagava o que contratava, que vendia o que tinha sido combinado. Era um homem sério nos seus negócios. E também, por ser um dos principais dos judeus, é possível que ele fosse um homem de posses também. Para ser um dos principais dos judeus, ele precisava, e como fariseu que era, ele precisava ter memorizado passagens grandes das Escrituras. Existem escritos que falam que haviam fariseus que sabiam o livro de Isaías completo de cabeça. Se você pode lembrar, o livro de Isaías são 66 capítulos e capítulos grandes. Ele é considerado um dos príncipes dos profetas maiores, o livro de Isaías. Imagina, ele possivelmente tinha o livro de Isaías completamente memorizado. Ele deveria ser também um homem piedoso, ele precisava ir à sinagoga, precisava ir ao templo, fazer os seus sacrifícios, entregar as suas ofertas, entregar em dia os seus dízimos. Esse era um homem que todo mundo poderia falar, eis aqui, como Jesus uma vez falou para eis aqui um judeu em quem não há dolo, olha, aqui está um judeu correto. Nicodemos tinha que ser um cara assim. E me parece que Nicodemos também, antes mesmo de ver, ele era um homem piedoso, a ponto de perceber que o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo estava certo. Outros fariseus se revoltaram, o que ele pensa que é? Mas ele não. Ele demonstra piedade ao perceber, não, isso aqui que Jesus está fazendo é especial. E essa piedade é demonstrada no outro versículo. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi. Algumas pessoas podem falar, poxa, realmente não sei se ele era tão piedoso assim, porque ele foi de noite. Irmãos, a gente aqui tem que entender que não era fácil para um homem da estatura, do conhecimento, um homem respeitado como Nicodemos, ficar perambulando e se encontrando com Zé Ninguém, que até então era Jesus. Jesus aqui está na primeira fase do seu ministério, está começando o seu ministério público. Ninguém ainda sabia quem ele era. Jesus agora está começando a chamar e a formar os seus discípulos. Ele está começando a andar com alguns homens que vão ser os seus apóstolos.
Então não era uma coisa assim, vou pegar Jesus em qualquer canto aqui. Não. Ele foi de noite. Também para não ser já reconhecido, já para não comprometer sua história. Possivelmente ele não queria, talvez até por vergonha mesmo, ele, o grande fariseu, já considerado um conhecedor das Escrituras, e falar com alguém que não frequentou as escolas teológicas da época, poderia ser uma vergonha para ele. Por isso também ele foi à noite. Mas ele diz a Jesus, Rabi. E Rabi significa mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a percepção desse homem. Realmente ele demonstra que ele é um homem piedoso, ele é um homem que está querendo levar Deus a sério. Ele não era um hipócrita, a ponto de perceber, não, esse cara, esse homem aí que fez isso, ele é de Deus. E olha a postura com qual ele chega para Jesus. Ele vem respeitosamente chamando Jesus de mestre. Bom, se a gente olhar daqui, se a gente parasse aqui, a gente poderia até pensar, poxa, esse cara é tão piedoso, um homem religioso, um bom pai de família, um cara que paga suas contas, um cara tão bom assim. Cara, Jesus vai falar, poxa, que bom que você veio aqui, cara, olha, tamo junto. Olha, rapaz, você já ganhou já, cara, você garantiu, tu tá no céu comigo. Talvez Jesus poderia falar assim, no final da tua vida você estará comigo no paraíso. Mas não foi isso que Jesus falou. O que Jesus disse para Nicodemos diante dessa apresentação tão respeitosa, diante dessa apresentação tão piedosa? O que Jesus diz para Nicodemos? Versículo 3. Alguém pode ler para mim? Gente, olha só. Ele não chega assim, pô, Nicodemos, você é um cara tão legal. Ele fala, deixa eu te falar uma verdade, Nicodemos. Se você não nascer de novo, cara, você não vai para o céu. Olha o que Jesus fez com o cara. Jesus pega, Paulo ele percebe isso depois, toda aquela credencial, todo aquele currículo, todo aquele gabarito de vida, Jesus faz o que com ele? Considera aquilo como... E ele fala, filho, se você não nascer de novo, você está perdido. Será que nós faríamos isso para aquelas pessoas que a gente quer pregar o Evangelho? Será que a gente está tendo a coragem, como o Senhor Jesus Cristo teve, de falar, cara, você precisa nascer de novo. Você pode ser uma pessoa muito legal, pode ser uma pessoa boa, um bom filho, um bom marido, nunca traiu a mulher, ama a sogra. Que bênção. Mas filho, se você não nascer de novo, cara, você não vai ver o reino dos céus. Não adianta todo esse currículo humano, não adianta todas essas coisas. Olha, tudo isso é muito legal, mas não é isso que te leva para o céu. Para você ir para o céu, você tem que nascer de novo. E aqui é interessante, a palavra que Jesus ele vai usar é a palavra anoten, do grego, que significa ou de novo ou de cima. E está corretíssimo. Por quê? Eu preciso nascer de novo, mas esse nascimento não é provocado por mim. Eu não posso me fazer nascer de novo. Eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu preciso nascer de cima. Deus é que me faz nascer de novo. Aqui a gente já tem uma indicação também interessante, que o novo nascimento, a conversão verdadeira, é algo que não pode ser perdida. Porque o termo que Jesus usou é o termo nascimento. E aí a minha pergunta é, qual é o antônimo de nascimento? Qual que é o antônimo de nascer? Aí talvez você pode dizer morrer. Não. Morrer, o antônimo é viver.
Não existe antônimo para nascer. Nascer é um ato que só tem um caminho. Não tem como desnascer. Isso é tão notório que Nicodemos para, mas espera aí. Como eu posso desfazer o que já foi feito? Como eu posso desfazer o nascimento que eu já tive? Ele pergunta isso no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Como desfazer esse processo? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele vai fazer então uma pergunta lógica. Poxa, mas como que é isso? Não tem como que eu vou voltar? É interessante que o termo que Jesus usou, ele deixa claro que o nascer de novo é um processo de um caminho só tem um sentido. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Não tem esse negócio, o cara nasceu de novo, mas ele vive lá no pecado, ele vive todo errado, então ele perdeu o novo nascimento e precisa nascer de novo. Não existe isso. O cara não nasceu, pessoal. Porque se o cara nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Precisa ser discipulado, com certeza. Mas se ele nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora ele precisa aprender a viver em novidade de vida. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está agora, o Senhor Jesus Cristo está dando mais informação para Nicodemos. Ele está falando que esse processo de nascer de novo envolve 2 batismos. Esse processo ele envolve 2 atos. Deixa eu melhorar aqui. Ele envolve 2 atos. Quando ele fala assim, precisa nascer da água, o que ele está querendo dizer aqui? Com certeza ele já falou do João capítulo 1, no versículo 26, quando João responde, eu vos batizo com água, mas no meio de vocês está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João já explicou isso nos outros evangelhos, deixa claro que esse batismo na água, a água representa o arrependimento. As pessoas que não estavam arrependidas não poderiam ser batizadas. É por isso que lá em Mateus, em Lucas, ele vai deixar muito claro, quando os fariseus chegam lá para ser batizados também, ele fala assim, vocês são uma raça de víboras. Quem induziu vocês a pensar que vocês podem fugir da ira vindoura? Para que vocês sejam batizados, vocês têm que apresentar obras coerentes com o arrependimento que vocês estão professando, dizendo que estão. Se vocês não se arrependeram ainda, vocês não podem ser batizados. O batismo, então, de João era essa demonstração de arrependimento. É isso que Jesus está falando. Se alguém não nascer do arrependimento, e se alguém não for batizado no Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Pausa aqui, aparece aqui. Se alguém não nascer da água, do Espírito e do fogo, não pode entrar no reino de Deus. Aparece fogo aqui, pessoal. Porque fogo é para quem não crê. É para quem não creu. Esse é o fogo. Agora, para eu entrar no reino dos céus, eu preciso me arrepender e receber o batismo no Espírito Santo, que acontece na hora que eu me arrependo. Na hora que eu creio no Evangelho. Se você abrir lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele fala, nós esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus ele fala isso, olha, você precisa se arrepender. Aqui um cuidado, pessoal. Não existe mensagem do Evangelho sem a palavra
arrependimento. Não existe conversão, não existe batismo no Espírito Santo, não existe nova criatura sem arrependimento. A mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos pais da igreja, a mensagem da igreja da história é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Aí você vai ver na televisão o artista tratando todo mundo como se fosse crente. Eu estava falando com os irmãos hoje, já pensou se o artista está lá no Ana Maria Braga? Ou se ele está lá na Fátima Bernardes, encontro com Fátima Bernardes. Ou está lá no Altas Horas, com Serginho Grosman. E aí o artista chega lá: posso dar uma mensagem aqui, pessoal? Ah, claro, deixa uma mensagem para todo mundo. Pessoal, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, Deus, quer que todos se arrependam, porque todos são rebeldes contra Deus, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Pô, corta esse cara, cadê o microfone dele? Você já viu alguém fazer isso? Qual foi a palavra que Jesus disse aqui? Quando ele está falando, cara, você precisa você precisa passar pela água, ou seja, tu tem que passar pelo arrependimento, rapaz. Não existe mensagem do Evangelho sem arrependimento. E o arrependimento é quando eu olho, vejo as coisas erradas que eu estou fazendo, eu sinto aquela tristeza segundo Deus. Se você abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, é interessante porque nós vivemos numa sociedade que quer tirar a tristeza da existência humana, mas existem tristezas que são boas. Aqui em 2 Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 10, diz: porque tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para quê, gente? Para salvação. E essa tristeza que produz arrependimento, que produz salvação, é uma tristeza ruim? Não, porque o texto diz que essa tristeza não traz pesar. O que é pesar? O que seria uma tristeza que traz pesar? Pesar vem do quê? É só você... A própria palavra, pesar é o quê? Peso. Que tristeza provoca peso? Isso daí a gente poderia estar falando do quê? De um tipo de depressão. Já viu as pessoas? Ele está falando que essa tristeza que vem de Deus, que toca no nosso coração, que, mas caramba, eu gostei muito do testemunho do Ander, quando ele falou: naquele momento eu senti as minhas misérias, naquele momento eu senti quanto eu era pecador, quanto eu estava errado. Cara, isso é bom. Eu gosto de ouvir isso nos testemunhos. Naquele negócio assim: eu sempre fui uma pessoa boa, mas aí eu dei uma chance para Jesus. Não, cara. Tipo, Jesus fez um bom negócio, converter você, né? Porque você era tão bom, tipo, comprou teu passe. É mais ou menos isso, cara. Essa é a ideia. Eu entendi a porcaria que eu sou, a podridão do meu caráter, e eu chorei. Quando eu olhei e entendi quem eu era, eu sofri. Quando eu percebi, quando eu me olhei no espelho, quando eu me comparei com Jesus, aí a casa caiu. Aí eu chorei. Aí eu me desesperei. Aí eu percebi o quanto eu estava perdido. E aí sabe o que eu precisei? Da graça. Precisei perceber que esse homem, do jeito que ele estava, não tem condição de entrar no céu. Esse homem não tem como entrar, precisa ser um novo homem. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso nascer de novo. A tristeza, segundo Deus, não traz pesar, mas produz arrependimento para salvação. Não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte.
Quando Lucas for chamado lá, ou talvez quando Eude for aparecer lá no Raul Gil, ou Alessandra, quando for convidada lá no Jô Soares, né? Ou quando o Carlinho for chamado lá pro... Mas como é que é o nome do cara? Aquele que... Oi? Roberto Justus, né? Como é que... O que a gente vai fazer? Quando o Rafa foi entrevistado lá pelo... Sei lá, pelo Thiago Life. For dar entrevista lá no Globo Esporte. O que tu vai falar, cara? Tu vai dar aquela, né? Às vezes, o máximo que os caras estão fazendo é assim, apontar a mão assim. Só que agora tu vê os cachaceiros, todo mundo apontando o dedo. A ponta da própria cerveja falar, é número 1, né? Perdeu aí, né? O que Jesus ele falaria? Pessoal, olha só, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Um dia o nosso Deus ele voltará e buscará a verdadeira igreja. E a verdadeira igreja são aqueles que um dia entenderam que são podres diante de Deus, são pecadores. Eu quero dizer que todo mundo aqui é pecador, que vocês estão condenados para o inferno, mas que vocês têm uma chance, se vocês se arrependerem dos seus pecados, mudarem o estilo de vida de vocês, mudar a forma como vocês se vestem, a forma como vocês falam, a forma como vocês vivem e entregar a vida para Jesus. Aí tem uma chance para vocês podem ser salvos. Sai daí, cala a boca! Né? Como foi a última vez que você, assim, com esse tom assim, não é para falar, tá todo mundo aqui indo pro inferno. Pô, a ideia não é essa, cara. Jesus falou, cara, tu tá querendo jogar raio, vir fogo do céu, não tá na hora de fazer isso, cara. Eu vim para salvar esse povo, não vim para dar de Jonas aqui agora não, cara. É com esse tom, olha, cara, deixa eu dar aqui uma mensagem aqui, ó. Precisa de arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, do estilo de vida que afasta vocês de Deus. Isso está errado, pessoal. Jesus ele disse assim, então, quem não nascer da água, quem não passar pelo arrependimento, é interessante que a palavra arrependimento é metanoia, né? Tem essa transformação da mente, né? Olha, tá errado isso daqui que eu estou fazendo. E aí Deus, ó, tá certo, ainda bem que você percebeu que está errado, ó, deixa eu mudar a direção da sua vida. Aí Deus converte a gente. Lembra? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. No momento que eu vejo que o caminho que eu estou indo está errado, eu me arrependo, Senhor me perdoa, então Deus vai e me converte e me põe no trilho certo, na direção certa. E quando eu me arrependo, eu vou nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é outorgado, ele passa a habitar em mim. Quem não nascer da água, quem não se arrepender, quem não receber o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, uma mensagem aqui, uma palavra que tem que estar no teu evangelismo é a palavra... Qual é a palavra? Arrependimento. Tá? Então assim, se você já evangelizou seu amigo e não falou de arrependimento, tu não evangelizou seu amigo, tá certo? Porque sem essa palavrinha, como é que ele vai nascer de novo? Simplesmente você construiu o carro, mas não por motor. Um objeto que o pessoal chama de carro, mas não tem motor e não anda, é carro. Ele vai dizer, o que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. Não fica impressionado de eu falar que você tem que nascer de cima. Até mesmo porque o nascimento do Espírito você não pode fazer, tem que ser Deus mesmo que faz, que coloca o Espírito Santo dele em você. Não fica admirado do que eu estou falando. Ninguém aqui pode ser salvo pelo seu próprio esforço. Cara, falar isso para um fariseu deve ter sido difícil dele ouvir. O vento sopra onde quer.
ouves a sua voz, não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Interessante que ele está dizendo que aquele que é nascido do Espírito, ele começa a ter uma direção de vida diferente daquele que é guiado pela carne. E que ele está disposto a seguir a direção que o Espírito está mandando. É interessante porque aqui é um jogo de palavras, porque a ideia de vento é pneumo e espírito é pneuma. Ele está usando isso para ilustrar. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele faz aquilo que o Espírito quer. Então o cara fala, eu me converti, mas eu não sigo o Espírito. Eu faço o que eu acho que tem que fazer, eu sigo meus instintos, eu faço o que eu quero. Então tu não se converteu, Brad. Tu não nasceu de novo. Não, mas eu me arrependi. Cara, mas beleza, você diz que se arrependeu, mas você não tem o Espírito Santo, você não está andando pelo Espírito, cara, você não nasceu de novo. São essas duas coisas, esses dois elementos. Nascer de novo é se arrepender e viver segundo o Espírito. Esse é um outro ponto importante, pessoal. Porque tem alguns artistas que vão em determinadas igrejas aí top, aí, que aí o cara vai, levanta a mão, o pessoal falou, se converteu, olha lá. Às vezes o cara vai até chorando, não, eu me arrependo da minha vida. Só que, pastor, faz a oração rapidinho que eu tenho um show para fazer daqui a 5 minutos. Ora rapidinho, porque eu tenho que sair. Espera aí, meu brother. Arrependimento é mudança de sentido. Agora tu vai seguir uma outra agenda, compadre. Agora tu vai andar segundo uma outra direção, rapaz. Ó, espera aí. Cancela tudo. Vamos estudar aqui, vamos estruturar aqui de novo esse negócio aí, rapaz. Eu lembro de o testemunho, se você tem a oportunidade, as Confissões de Santo Agostinho, não sei se a gente tem aqui na biblioteca, de Calvino eu sei que tem, mas as Confissões a gente tem de Santo Agostinho aqui, temos, não temos? Tem uma parte do livro interessante que, quando ele se converte de verdade, um texto de Romanos chama a atenção, quando ele diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada desponhais para a carne no que tange as suas paixões e concupiscências. Ele percebeu que ele não poderia se converter se ele ainda tivesse aquele desejo de continuar vivendo aquela vida promíscua que ele tinha. Agostinho, embora um cara que amava a Deus, admirava a Deus, deixa eu corrigir, mas ele continuava na noitada. Com quantos anos ele teve um filho? Se alguém pode me ajudar. Novo ainda, com 14 anos, parece que ele já tinha um filho. Era uma vida dissoluta que ele vivia. E ele gostava dessa vida, da mulherada, da noitada, da boemia. E quando aquele texto de Romanos bate na cabeça dele, revesti-vos do Senhor Jesus, não deixe nada à disposição para a carne no que tange as suas paixões e concupiscências. Ele falou, eu não posso deixar nem um pedacinho sem se converter. Eu preciso me converter por inteiro. Ele então, chorando, toma essa decisão, Senhor, eu sou todo teu, salvai-me completamente, mudai a minha vida, por favor, eu reconheço que podre sou e preciso do Senhor. Então ali ele percebe aquela alegria que vem do Senhor. A tristeza que não traz pesar é porque logo depois ela é substituída pela verdadeira alegria. E aí logo na saída ele encontra uma daquelas amantes que ele tinha, uma daquelas mulheres e fala, Agostinho, sou eu aquela. Ele vira para a mulher e fala, olha, você pode ser aquela, mas eu não sou mais aquele. Isso é conversão. Isso é mudança de sentido. Isso é realmente a prova de um homem arrependido e que agora passa a viver segundo o Espírito Santo. Por isso eu falo o seguinte, o cara vai lá, diz que se converteu, mas ele continua vivendo o mesmo estilo de vida. E aqui, pessoal, deixa eu fazer uma reflexão importante. E eu quero fazer essa reflexão, não gostaria que os irmãos entendessem isso como uma bronca, não, mas é como uma reflexão mesmo. E eu sei que isso é difícil. Mas
as nossas manifestações de alegria, quando nós nos reunimos, elas precisam ser diferentes das manifestações que a gente vê lá fora. As músicas que nós cantamos têm que ser diferentes das músicas que são cantadas lá fora. As declarações de amor que nós fazemos precisam ser diferentes das declarações que a gente ouve lá fora. Se as músicas que cantamos são as mesmas que eles cantam lá fora, a gente está perdendo uma oportunidade de demonstrar uma diferença que a gente tem que estar vivendo. Essa novidade de vida que a gente tem que estar vivendo, essa vida segundo o Espírito Santo que a gente está vivendo. Eu quero trazer essa reflexão para nós. A gente precisa tomar cuidado. Porque nós somos aqueles que vão viver não segundo mais o nosso desejo, não mais nascido segundo a carne, mas nós vamos viver segundo a direção que o Espírito Santo dá para a gente. E aí Nicodemos trava, né? Como é que pode uma pessoa humana, feita de carne e osso, como eu, viver segundo o Espírito? E aí ele faz essa pergunta para Jesus, mas como pode isso? Versículo 9, ele pergunta a Nicodemos, como pode suceder isso? É interessante que na minha Bíblia, na minha versão, no final do versículo 9, tem uma expressão que eu acho tão bonita. Não sei se tem essa na sua versão, quando diz assim, acudiu Jesus. Acudiu Jesus. Ou seja, Jesus, ele vê que Nicodemos é um cara piedoso, que ele quer realmente, ele admira Deus, ele quer fazer a coisa do jeito certo, mas ele não muda a mensagem. Mas ele também não está tratando Nicodemos, você é um podrão, cara. Não, ele está querendo realmente que Nicodemos entenda o Evangelho. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, esse equilíbrio. Não, eu quero que a pessoa entenda o Evangelho verdadeiro, mas eu não vou mudar o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então eu vou procurar explicar, vou dar resposta, quero argumentar, quero trazer ensino para a pessoa, mas eu não vou mudar ele. Jesus então vai acudir Nicodemos. E ele faz uma pergunta importante para Nicodemos. Nicodemos, você é um cara tão religioso, cara. Mas você ainda não entendeu isso. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Pessoal, pensa num alvo evangelístico que você tem. Alguma pessoa que você gostaria de ver convertida ao Senhor Jesus Cristo. Pensa em alguma pessoa que você gostaria que fosse para o céu. Talvez você já tenha conversado com ela de algum jeito ou de outro. Pensa que talvez essa pessoa é tão piedosa, mas que você precisa explicar, porque às vezes, mesmo sendo tão piedoso, não entende isso aqui. Mesmo sendo tão piedoso. Como Nicodemos era. Fala, Nicodemos, você dá aula, cara, na sinagoga. Fico imaginando. Aqui é só uma imaginação mesmo. Será que Nicodemos não estava lá no meio daqueles doutores lá, que viu aquele menino de 12 anos conversando sobre as coisas de Deus, demonstrando um saber incrível, um moleque superdotado, um tal de Jesus, que veio lá da Galileia. Será que Nicodemos não estava junto? Será que Nicodemos não ouviu falar? Cara, você dá aula, você está no templo direto, você não entende isso. E, gente, tem um monte de gente que não entende mesmo, pessoal. A gente tem que saber que o Evangelho não é algo fácil, assim, acessível. E Satanás está fazendo de tudo para tornar menos acessível ainda. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles ouçam e não entendam. Para que eles olhem e não vejam. Então, além da luta humana que a gente tem que ter, a gente ainda tem uma luta espiritual, porque tem um inimigo que está fazendo de tudo para atrapalhar.
É interessante quando você lê a parábola do semeador lá em Mateus 13, o que acontece com aquela semente que foi jogada pelo caminho? É logo a primeira parte da parábola. As aves vêm e comem. Então ela não pegou, ela não enraizou, ela não entrou no coração, Satanás ainda vai lá e tenta atrapalhar o que a pessoa ouve. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele fala, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha, Nicodemos, eu estou na lição 1, cara, nem dá para passar para a lição 2, isso daqui é o mais básico que eu estou te explicando. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E aqui Jesus ele vai usar, didaticamente, uma ilustração. Ele vai falar aqui o Messias, que vem de Deus, que vem justamente pregar aquele evangelho que ele estava acabando de ouvir, que esse Messias ele se sacrificaria por toda a nação. E ele vai dizer isso para Nicodemos, através, que está aqui no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essa passagem da serpente no deserto está em Números capítulo 21. É interessante, ele vai usar algo que Nicodemos sabia. Ele vai usar uma história real que estava na Torá, na lei de Moisés. Vá lá em Números. Cara, você lembra da passagem onde Moisés teve que construir uma serpente de bronze? Daquela mesma forma, o Filho do Homem vai ser levantado. É interessante. É que às vezes na nossa leitura a gente lê o 14, já vai para o 15. Mas peraí, antes de ler o 15, você tem que ler Números, para entender que serpente é essa. Números 21, versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Que novidade. Né? E falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Olha o que eles vão falar do maná, pessoal. Olha o que eles estão falando do maná. Pessoal, o maná era uma alimentação rica em nutrientes, sais minerais. Aquele alimento tinha tudo que o ser humano precisava para ficar bem, saudável. Ninguém ficou doente, as roupas não se gastaram, os sapatos não se gastaram. Todo dia tinha maná para o pessoal comer. Todo dia tinha. Imagina você não ter que mais ir lá no mercado. Imagina você não ter que ir lá ter uma horta, ter que cultivar. Você não tem que fazer mais isso. É só você acordar de manhã e na porta da sua casa e no redor do acampamento estava brilhando alguma coisa, você ia lá, era um pozinho. Você fazia pão com aquele pozinho, se alimentava, era gostoso. Tinha gosto de pão de mel, não igual o da Luísa, mas devia ser melhor, né, Luísa? Ela não fica brava de eu falar isso. De graça, todo dia, em abundância, dentro da quantidade que aquela família precisava, ela podia pegar, que ela ia poder comer. O que eles falam desse presente de Deus para o povo? A nossa alma tem fastio desse pão vil. Rapaz, a gente pode talvez pensar assim, nossa, que povo malvado, né? Nossa, que povo infiel. Cara, mas a humanidade não tem feito isso com as bênçãos de Deus, geração após geração.
Todo mundo não vive reclamando de todas as bênçãos de Deus. Quando faz sol é muito sol, quando chove está chovendo. Deus dá a terra, não deu a alface do tamanho que eu queria. De certa forma, pessoal, a gente tem a mesma atitude que o povo tem. Da gente reclamar de tudo aquilo que Deus nos abençoa. Talvez a gente não fale em voz alta, mas a nossa atitude é a mesma. Aqui, Jesus falando isso para Nicodemos, Nicodemos está... eu lembro dessa história. Deus então vai disciplinar o seu povo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo em Israel. Então Deus permitiu que dentro do acampamento entrasse mais muita cobra venenosa. Começou a picar o povo começou a morrer. A pergunta é, Deus foi injusto em fazer isso? Assim como Ele não é injusto em mandar ninguém para o inferno. Pessoal que for estudar Doutrinas Básicas 2, a gente vai estudar isso com mais calma, tá? Eu ainda fiz o meu comercial. Então, aí o povo morreu um monte, aí o povo vai para Moisés. Moisés, a gente errou, pecamos, pisando na bola. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então, Moisés orou pelo povo. Interessante isso daí, né? Houve aqui um arrependimento. Há aqui alguém que inicia um processo de salvação. Nicodemos está entendendo a história certinho. Só que aqui, olha que legal. Aqui que está a chave, porque agora uma serpente vai ser levantada, que é o ponto que Jesus está usando. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, ou seja, eu quero que, o que está matando é a serpente, faz uma cópia dessa serpente, põe-na sobre uma haste, e será que todo que for mordido, o que vai acontecer com a pessoa que é mordida? Ela vai morrer. Todo que for mordido, se olhar para essa serpente, viverá. Percebe o processo? É interessante que o que mata a gente é o pecado. E Deus fez Jesus pecado por nós. Não é isso? É interessante que Deus usou para que as pessoas olhassem. Elas tinham que tocar, tinham que cantar uma música, fazer uma oração. Não foi essa a ordem. Qual foi a ordem? Todo aquele que olhar para ela vai viver. Pessoal, aqui é um exemplo incrível. Se a pessoa fala assim, não, orar é muito pouco, eu tenho que dar 3 voltas, ela estava salva? Ia morrer. Se a pessoa fala assim, não, olha, essa serpente não vai me salvar, eu vou fazer chá de boldo, que eu vou ficar bom com chá de boldo. Ia ser salvo? Não. Se a pessoa fala assim, não, eu não vou olhar para ela, eu vou fazer do meu jeito, eu vou tocar na haste. Ia ser salvo? Aqui você vê de novo a necessidade de fé e obediência. Mesma coisa que a gente precisa com Jesus. Preciso crer nele e obedecer ele. Obedecer. Aqui é interessante porque não é o povo que decide como é que vai fazer para olhar para ser salvo. Meu amigo, se tu não olhar, faz o que eu estou mandando. Se tu não olhar para a serpente, você está condenado. Isso é muito importante para nós, sabe por quê? Porque a gente vive numa época que todo mundo está querendo dizer para Deus como que Deus pode salvar ele. Não, eu faço do meu jeito. Tu vai para o inferno. Tu vai fazer do seu jeito? Você vai para o inferno. O seu jeito não é melhor do que o jeito de Deus. O jeito de Deus é arrependa-se e creia nele, ponto. Faz o que ele está mandando. Ele falou para você ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Falou para você mudar de vida, você tem que mudar de vida. Falou para você abrir mão daquele relacionamento, abrir mão do relacionamento. Falou para você fazer aquilo. Faz o que ele está falando. Não faz o que você acha que vai te salvar. Faz o que está dito que você vai ser salvo. Mesma coisa que Nicodemos entendeu. Puxa vida, cara.
não é o meu jeito, não é a minha forma, não é o meu processo. Quando Deus fala, ó, quem olhar vai ser salvo. Não precisa de fé. Porque não é lógico, pô, uma cobra me picou, cara. Não existe remédio via oral, mas via ótica não tem. Já viu remédio via ótico? Oral tem, remédio para pôr na orelha, né? Mas para pôr no sangue, beleza. Mas eu olho e fico bom? Tem que ter fé, pessoal. Jesus é a mesma coisa, tem que obedecer do jeito que ele falou. As pessoas então fez Moisés uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste. Gente, parece que o versículo 9 é cópia do 8, só que está dizendo exatamente o que eles fizeram. Eles obedeceram exatamente, ó. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe numa haste, será que aquele que for olhar para viverá. Versículo 9. Fez uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhar para de bronze, causa e efeito. Deus falou para fazer assim, e o que salvava a pessoa? Exatamente aquilo que ele disse. É isso que Jesus, volta lá para João, está falando para Nicodemo. Nicodemo, não é o que você acha, cara. É o que eu estou falando. Isso é importante pra caramba, pessoal. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente dizendo que está se convertendo, mas continua querendo viver a sua religião do jeito que ele quer. Eu vou na igreja na hora que eu quero, eu falo com as pessoas na hora que eu quero, eu dou meu dízimo na hora que eu quero, eu canto do jeito que eu quero, eu faço a música do jeito que eu quero, eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero. Tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno. Ou, tu pode até ir para o céu, cara, mas tu não está agradando o teu Deus. Se em algum momento lá no passado você fez do jeito certo. Se em algum momento lá do passado tu acertou e nasceu de novo, mas depois você quis fazer do seu jeito, cara. Jesus fala, da mesma forma que as pessoas tinham que crer naquele remédio que Deus mandou. Você tem que crer nesse remédio que Deus mandou agora. O remédio que Deus mandou é o Filho de Deus. E aí o versículo 16, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou olhar para Jesus, vou fazer do jeito que ele falou para fazer e eu vou viver, igual que aconteceu lá com a serpente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma solução. Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê... É interessante que ele fala assim, ó, quem crê não é julgado. Talvez o contrário seja, quem não crê vai ser julgado. Não seria assim que ele poderia... Mas ele não diz assim. Ele fala, quem crê não é julgado. E quem não crê, cara, já foi julgado. Vai morrer, filho. Já tomou a picada da serpente do pecado. Tu vai morrer. Tu já está julgado. O que pode mudar a tua sina é Jesus. Porque ele foi o único que morreu por você. O único filho que Deus mandou. O único presente de Deus para salvar o mundo. O julgamento é esse. Aqui está o selo. O julgamento, a regra é o seguinte, a regra é clara. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras no fundo e no raso eram maus. O julgamento é esse, cara. Porque se você ama Jesus, tu muda as tuas obras.
Você vai começar a fazer obras dignas, obras coerentes com o arrependimento que você professou. Tua vida muda. Pois todo aquele que pratica o mal, galera, não é salvo, não é bonzinho, não é, pois cara é quase crente, não é amigo do evangelho. Aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não seres arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem é salvo de verdade, ele vai olhar para o seu passado, pô, tem coisas erradas que eu fiz. Vou esconder? Não, cara, vou pedir ajuda para tratar. Eu estou na luz, cara. Eu achei tão legal o testemunho do nosso irmão Travis na quarta-feira, né? Pô, cara, eu matei uma pessoa através do aborto. Eu gosto de lembrar que em alguns estados nos Estados Unidos o aborto ele é legal. Você pode ir para uma clínica e é paga pelo governo. Pior ainda, né? O cidadão americano que não concorda paga por isso. Vai para uma clínica de aborto assistido pelo Estado, é pago pelo Estado e ele faz lá o aborto. E o cara contou aqui, cara. Por quê? Porque agora ele está na luz. Ele diz, ó, isso foi errado, mas Deus me perdoou disso. Deus tratou a minha vida. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Eu posso estar perto da luz. E quanto mais perto da luz, mais fácil vai ser para o pessoal ver. E quando eu ver a imperfeição, não é para todo mundo dar risada, é porque Deus vai me limpar. É isso que Deus faz com a gente. Quero terminar com o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tive a oportunidade na escola lá pública, foi muito legal a gente conversar com vários jovens, o pessoal dava muita oportunidade naquele momento que acabava a apresentação, o pessoal ia lá tirar foto, coisa e tal. Eu encontrei uma jovem lá, ela falava assim, não, eu amo a Deus, eu faço oração, mas eu tenho um relacionamento do meu jeito com Ele. Cara, eu já ouvi isso tantas vezes. Eu tive a oportunidade de falar com ela, olha só, isso é muito perigoso o que você está fazendo. Porque você está rebelde contra Deus. Ela regalou o olho, mas eu respeito tanto, ele não respeita não. Quem é a pessoa na sua vida que você mais ama? Eu já sabia um pouquinho da história. Ela falou assim, a pessoa que eu mais respeito, que eu mais amo na minha vida é minha avó. Porque minha avó que me criou e tal. Beleza. Aí sua avó fala para você, fulana, vai comprar pão. Aí você fala assim, ó vó, você é tão legal comigo, vó. Você é tão especial. Eu gosto tanto das coisas que você faz. Eu gosto do jeito que você me trata. Pô, você me alimenta. Você é tão legal. O que está acontecendo aqui? Faltou um detalhezinho aqui. Qual foi o detalhe? Vai comprar pão, pô! Cara, você está achando que vai enrolar? A ordem é vai comprar pão. Não é vir aqui me elogiar não, rapaz. Percebe? Aí ela, pô, é mesmo, eu faço isso. Então, cara. Você pode parecer que isso é bonito, mas o que você está fazendo é muito feio, porque se você está querendo obedecer só a parte que você quer. Quando Deus está te dando ordem, Deus está falando, ó, tu tem que ir para a igreja, tem que fazer isso, tem que entregar a tua vida, tem que fazer do jeito dele, não do jeito que você quer. Ah, legal, eu vou pensar sobre isso. Deus não falou para você pensar. Deus falou para você obedecer. Se você for pensar para obedecer, tudo bem. Mas se você for pensar simplesmente para ficar enrolando, o cara está correndo um risco tão grande. Quem crê no Filho
tem a vida. O que todavia se mantém rebelde. É interessante porque ele, de novo, ele poderia fazer o contrário, né? Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, né? Mas ele não fala quem não crê no Filho. Ele já diz, o não crer no Filho, o que é? Rebeldia. Ele já descortina logo, ó. Tu não quer crer, então tu é rebelde. Fica imaginando de novo. Pô, lembrei, cara. O Carlinho, tu tava no Amaury Júnior, cara. Amaury Júnior, lembrei, cara. Aí, cara, tu fala, pô, deixa eu dar uma mensagem aqui para todos os telespectadores da gente. Pessoal, quero dizer o seguinte, que nós somos pecadores, está todo mundo condenado para o inferno, mas que Deus, Ele nos dá uma chance se a gente se arrepender, se a gente aceitar o que Ele fez na cruz por nós, porque Ele foi levantado, Ele morreu na cruz, mas Ele desceu da cruz, Ele está vivo, Ele pode dar vida para quem quiser. Se a gente crer nele, a gente vai ser salvo. Aí o nosso amigo, estou dando aqui, o apresentador lá, que eu não vou falar quem é. Não, mas olha, não é bem assim. Então, cara, essa rebeldia, cara, tem que abrir mão dela. Porque isso, a forma como você está agindo é porque você não crê. Isso é uma rebeldia. Cara, abandona essa rebeldia. E todo mundo que está ouvindo, se quando eu falei você ficou bravo comigo, isso é uma reação rebelde diante dessa verdade tão preciosa que eu estou dando. Cara, entrega a vida para Jesus. Pessoal, o Evangelho, ele é tosco, ele é rústico. O Evangelho eu posso comparar nessa questão da galera que está tentando fazer um troço que ele não é bonito, pessoal. Ele é lindo para nós, porque a gente entende o significado de tudo. Mas é um homem que está totalmente arrebentado, massacrado, que foi colocado na cruz injustamente. Cara, é o somatório de todas as mazelas da humanidade. Mentiram, traíram, fizeram injustiça ali no tribunal, o cara foi injustiçado, fizeram tudo. É tudo que a humanidade faz contra alguém, fizeram com Jesus, só que Jesus venceu, ressuscitou, tem poder absoluto sobre tudo. Mas a história, pessoal, quando a gente tenta querer aplacar o terror da história, é como eu tenho algum bicho morto embaixo do meu tapete, eu quero botar um perfumezinho. É isso que eu estou fazendo quando eu tento aplacar. Quando eu tento desviar um pouquinho de como foi ruim, cara. Como a gente foi ruim, como a gente é ruim. E quando eu vou, ao invés de eu falar a verdade para a pessoa, com muito amor, com muito carinho, se eu tento mudar a essência do Evangelho, cara, eu estou fazendo a sociedade com capeta, porque ele quer exatamente que a gente faça isso. O que ele mais quer é que a gente ponha uma tela na frente da cruz e pinte uma figura tão bonita. Não, cara, tem um homem ensanguentado ali olhando para você. Entenderam isso? Tem um Cristo que mesmo depois de ressurreto tem buraco na mão, tem buraco do lado. E foi por causa da gente que ele tem essas marcas. Ele carrega essas marcas. Cara, não tenta diminuir isso, tá? No seu evangelismo. A gente precisa pintar o Evangelho com as cores que ele tem. E muitas vezes as cores do Evangelho são cores escuras. Do verdadeiro Evangelho. A gente não deve modificar isso. Porque a gente corre o risco de modificar o próprio Evangelho e transmitir um troço que não salva. É como tirar toda a cafeína do café. Você toma um negócio quente, que tem cor e tudo, mas
Não é café, cara. E não produz aquilo que o café produz. É você pregar um evangelho sem essas coisas. Como que a gente vai apresentar o evangelho do jeito que é? Com amor, pessoal. Mas com a verdade. A gente precisa... Eu estou pregando isso, estou pensando nisso. Estou me confrontando com isso. Estou sendo exortado pela palavra de Deus por isso, junto com vocês. Mas eu também não podia modificar a mensagem pelo fato de que eu preciso melhorar nisso também. Porque é isso que Deus quer da igreja. Que a gente pregue o evangelho do jeito que ele é. E o evangelho é isso. Todo homem é pecador. Todo homem está indo para o inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço. E é olhando para Ele, é aceitando o que Ele fez, é crendo no que Ele disse, é modificando a sua vida. É isso que salva. É quando eu recebo Ele como meu Salvador, entrego a minha vida e ponho na mão dEle e passo a viver segundo a agenda do Espírito, segundo o jeito dEle. Aí é salvação. Lembra daquela história do carro? E eu quero encerrar com ela só para lembrar. O pessoal está dirigindo, querendo ir para o céu, não sabe o caminho, não consegue chegar sozinho. E aí quem está na calçada ali? Jesus. Aí você encosta. Ô Jesus, estou precisando ir para o céu. Você não me diz como é que eu faço para ir? Rapaz, ó, não tem como eu te dizer como é que você faz. Eu posso levar você. Ô, então entra aí. Não. Tem 3 regras. Eu posso levar você para o céu. Mas primeiro, deixa eu dirigir o carro da sua vida. Tudo bem? Primeira coisa. Eu vou tomar o volante. Não é você que decide. Eu vou tomar o volante. Segundo, vamos jogar aquelas porcarias lá do porta-mala fora? Pô, tem uns troços ali, cara. Só vai fazer peso, aquilo vai te atrapalhar. Vamos jogar fora aquilo lá? Ah, não vou. Então segue aí, cara. Com aquelas porcarias lá, não ando. E terceiro, aqui dentro do carro, a gente vai mudar o ambiente, tu vai fazer o que eu falar, tá certo? Tu vai falar do jeito que eu quero, você vai agir do jeito que eu quero, vai pensar do jeito que eu quero. Beleza? Vamos mudar o ambiente aqui dentro do carro? Ah, não, eu quero continuar vivendo do meu jeito. Pô, então segue tua vida aí, cara, que diferente disso eu não vou. Então essas 3 coisas, olha, eu vou tomar o volante, vamos jogar as porcarias fora, aquilo que não presta, vamos jogar fora. E terceiro, vamos mudar a atitude aqui dentro do carro? Gente, o evangelho é assim. Ou é pegar ou largar, ou é tudo ou nada. Ou é assim, ou nada feito. Esse é o evangelho, pessoal. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E as pessoas que não gostaram do evangelho, o que fizeram com Jesus? Pô, se rebelaram contra ele. Então o evangelho é um divisor de águas, pessoal. Esse é o evangelho. Então eu gostaria que a gente terminasse essa mensagem pensando no seguinte: Senhor, me ajuda a não ter medo, mas ter muito amor. E quando for falar a verdade. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, individualmente. Senhor, me ajuda a crer no verdadeiro evangelho, me ajuda a pregar o evangelho, me ajuda a amar de verdade as pessoas, me ajuda a falar a verdade para elas, a não ter medo delas. Diz isso para o Senhor no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua igreja, Senhor, está aqui com a sua cabeça baixada, em sinal, Senhor, de como o Senhor é maior do que nós. Estamos aqui, Senhor, com as nossas cabeças inclinadas, demonstrando o nosso entendimento de quem nós somos diante do Senhor, um Deus tão elevado e tão poderoso.
Meu Deus, ao olhar a forma como tu comunicaste, Senhor, o Evangelho para Nicodemos, percebemos que nós podemos melhorar. E nessa noite, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que essa igreja pregue a verdade, Senhor. Peço pela minha vida, pela vida de cada irmão, de cada crente verdadeiro aqui, que possa pregar e viver este Evangelho, Senhor. Que a nossa mensagem seja uma mensagem de arrependimento verdadeiro. Pedimos a Deus em nome de Jesus, que nos dê coragem e amor. Coragem para falarmos a verdade, mas amor para falarmos da melhor forma possível. Lembramos aqui, Senhor, na nossa mente de pessoas que amamos, amigos que temos, que ainda não te conhecem. Ó Deus, e como igreja, juntos, clamamos ao Senhor e fazemos um pedido, Senhor. Usa-nos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos na vida dessas pessoas como porta-vozes dessa mensagem especial. Ajuda-nos, Senhor, a dizermos para aqueles que estão ao nosso redor, que essas pessoas, para cada um precisa se arrepender e crer no Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, cada um aqui, a repensar a forma como está comunicando, para que possa comunicar de uma forma melhor, mais precisa, uma forma mais correta do teu Evangelho como ele é. Mas, ó Deus, eu também quero orar em favor daqueles irmãos que estão com medo, daqueles irmãos que têm medo de falar a verdade. Quero pedir em nome de Jesus por aqueles que têm medo de pregar o Evangelho. Ó Deus, o teu Espírito, aquele que nos foi outorgado, tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos inflame, Senhor, e que o Senhor tire do coração daqueles que têm medo, Senhor, tire o medo. Eu quero pedir a tua bênção por cada um, que o Senhor possa abençoar essa igreja. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você continue com a sua cabeça abaixada, com o seu olho fechado. Eu quero orar por todos aqueles que sentem medo de pregar o Evangelho. E hoje você gostaria que eu orasse por você. E hoje você gostaria de ser liberto do medo. Que você gostaria de falar mais do Evangelho. Às vezes você tem medo de falar, tem vergonha. E hoje você quer tomar uma decisão de mudança. Alguém aqui gostaria? Amém, 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 amém. Várias mãos levantadas. Mais alguém? Amém. Pode abaixar, amém. Amém lá atrás. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar, irmã. Mais alguém? Quero abrir mão, não quero mais ter medo de falar para as pessoas, eu não quero ter vergonha, quero falar a verdade. Mais alguém? Eu quero orar por você nessa noite. Mais alguém? Vamos orar. Senhor, contempla o coração desses irmãos que nessa noite tomam essa decisão. Ajuda eles, Senhor. Dá estratégias, abençoa, Senhor, para que eles possam perceber o teu poder que lança fora o medo. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos por esse tempo que podemos te cultuar. E pedimos, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, as comunhões, Senhor, do teu Santo Espírito, comunhão do teu Santo Espírito, sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já estamos encerrados. O irmão Derivaldo pediu a palavra
passo a palavra para ele. Nós nos excedemos 7 minutos aqui do nosso horário, mas como culto nós já terminamos. Irmão Derivaldo. Boa noite, irmãos. Queria chamar aqui o pastor Yuri para vir até aqui. Hoje, 14 de junho, dia do pastor, né? E a gente queria orar pela vida dos nossos pastores, né? A gente vê por aí tantos pastores fazendo tantas coisas, ensinando tantas coisas. Aqui a gente tem 2 pastores que têm ensinado a palavra de Deus, têm sido fiel, né, às Escrituras, e a gente não poderia deixar de ter esse tempo aqui e mencionar esse marco aí, essa ideia de que hoje e aí você grava aí, 14 de junho, dia do pastor, tá? A igreja preparou um presente, segundo domingo de junho. A igreja preparou um presente para os pastores, daí depois daqui eles vão estar conversando com o Toninho, né, a respeito desse presente aí, mas eu queria orar pela vida dos pastores, dos nossos pastores. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus, mais uma vez, Senhor, por essa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Queremos agradecer ao Senhor também, ó Deus, pela vida do pastor Charles, do pastor Yuri, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida deles, ó Pai, cuidando, Senhor, que a cada dia, Senhor, eles possam, cada dia mais, Senhor, estar pregando, Senhor, a Tua palavra, Senhor, como eles têm feito, sido fiel, ó Deus, às Escrituras, falando, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles falem, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens, ó Deus, que têm investido, Senhor, das suas vidas em nossas vidas, ó Deus, nos ensinando, cuidando, exortando com amor, Senhor, e que isso possa continuar, ó Deus, que o Senhor possa a cada dia, Senhor, acrescentar vida, Senhor, a eles, ó Pai, para que eles continuem, ó Deus, no cuidado da igreja que é do Senhor, ó Pai, sempre ensinando e exortando, ó Pai, ensinando da Tua palavra e sendo fiel, Senhor, às Tuas Escrituras, ó Deus. Peço também por cada pastor, Senhor, do nosso país, ó Deus, e do mundo, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai. Aqueles pastores, ó Deus, que estão em país, ó Deus, perseguidos, ó Deus, e que o Senhor continue no cuidado, Senhor, que o Senhor continue protegendo eles, ó Deus. Esse é o nosso pedido, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor fará a Tua vontade, ó Deus, que o Senhor fará do jeito que o Senhor quer, ó Pai, porque do Teu jeito, Senhor, é o jeito melhor, ó Deus. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Obrigado pela lembrança.